Hoje vamos iniciar o estudo em Apocalipse capítulo 21 e o tema é o novo céu e a nova terra. Apocalipse 21, do versículo 1 ao 8. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém. Vamos dar início então aos comentaristas bíblicos. Novo céu e nova terra, vai do versículo 1 ao 8. A nova terra. O resgate do planeta ocorrerá entre a sexta e a sétima trombeta. A purificação completa no derramamento das 7 taças, quando ervas daninhas, pragas, pestes, insetos nocivos, enfermidades e toda sorte de males serão removidos. Mas a restauração ocorrerá durante o milênio. Águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo, e a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas. A terra se transformará em um paraíso, bem regada, solo fértil e produtivo, onde brotarão as boas sementes que resistirem ao fogo purificador. As condições de vida humana na nova terra serão como eram antes do pecado. A árvore da vida que fora tirada do alcance do homem por causa da queda estará outra vez disponível. A maldição do pecado humano será removida, pois Deus habitará com os homens outra vez. Deus criou os céus e a terra, mas a queda maculou a criação divina. Os céus e a terra também serão transformados e purificados pelo Senhor. O Criador vai restaurar, mediante o seu poder, todo o universo, expurgando os efeitos do pecado. O pecado de desobediência de Adão e Eva afetaram toda a criação, incluindo a natureza. Como consequência da queda, a terra recebeu uma sentença de juízo, lá em Gênesis 3:17. A natureza aguarda a sua redenção, que será instaurada por Deus no fim dos tempos. Paulo diz que Deus, segundo o seu beneplácito, tomou a decisão de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. A renovação divina dos céus. Deus irá restaurar todo o universo, expurgando os efeitos da queda e as ações do diabo e seus anjos. A terra passará por um processo de transformação e estará livre dos efeitos da ação maligna e do homem. Na renovação divina, toda a terra será transformada. Apocalipse 21:1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vamos a mais um comentário. Novos céus e nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Estas palavras apontam para uma visão global da restauração de todas as coisas e inclui, número 1, um novo céu. Um novo céu implica a transformação dos céus atmosféricos e astronômicos.
eles passarão com grande estrondo no dia do juízo. A Bíblia nos apresenta 3 céus. Primeiro, o inferior, que é o visível, o céu das aves, das nuvens e dos relâmpagos e trovões. 2, o intermediário, que é o estelar. E 3, o superior, que é o terceiro, lugar da habitação de Deus, o céu dos céus. A expressão "eis que faço novas todas as coisas" de Apocalipse 21:5 significa a restauração delas ao seu estado original. Deus criará um novo a partir do que existia. Assim como o nosso corpo glorificado é a partir do nosso corpo, assim será o universo. O texto não fala de aniquilamento, mas renovação. 2. A restauração da raça humana. A natureza está escravizada pelo pecado. Ela está gemendo, aguardando a redenção do seu cativeiro. Quando Cristo voltar, a natureza será também redimida e teremos um universo completamente restaurado. A história humana será refeita. Teremos um universo totalmente refeito. A lista do não haverá é tão linda quanto a lista do haverá. Observe, não haverá lágrima, será um novo tempo, onde a tristeza será inexistente. Não haverá morte. Deve ser muito boa a sensação de que nunca mais morreremos ou enfrentaremos hospitais e cemitérios. Não haverá dor, será um novo mundo repleto de alegrias ao lado daquele que sempre desejamos ver face a face. 3. Não haverá mais nenhuma contaminação e o mar não mais existirá. O mar aqui é simbólico para esse comentarista. Então, é simbólico daquilo que contamina. Do mar emergiu a besta que perseguiu a igreja. No novo céu e na nova terra não haverá mais rebelião, contaminação ou pecado. Tudo será novo. As gerações pré-diluvianas não viram a formação da terra na qual habitavam. Somente os anjos assistiram à criação daquelas coisas das quais Deus disse que eram boas e que conhecemos, todavia não vimos serem criadas. Porém, a formação da nova terra, que se fará a partir da instauração do milênio e se completará depois que o pecado e todas as suas consequências forem erradicados, será testemunhada das alturas pela Igreja e é acompanhada de perto pelos habitantes do planeta, que, assistindo ao desabrochar da nova criação, certamente cantarão maravilhados. Vamos continuar com os comentaristas bíblicos e depois passamos às referências bíblicas. Vi um novo céu e uma nova terra. Este será o resultado da renovação dos céus e da terra pelo fogo. O novo céu e a nova terra são mencionados no versículo 1, em 2 Pedro 3, Isaías 65 e Isaías 66. Já o primeiro céu e a primeira terra passaram, do grego parerkomai, passar de uma condição para outra. O mar já não existe. Os grandes oceanos que cobrem cerca de 3/4 da terra já não existirão mais, mas haverá uma abundância de rios, lagos e pequenos mares na terra para sempre. Este comentarista defende que o mar que não existirá mais é o mar literal. O anterior nós vimos que é o mar simbólico, aquilo que contamina. Novo céu e nova terra, então, várias referências bíblicas. Como sempre, nós não faremos a leitura de todas, algumas delas sim. Isaías 51:6. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Isaías 51, versículo 16 agora, ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, funde nova terra e diga a Sião, tu és o meu povo. Continuamos no versículo 1, mais um comentarista, vi um novo céu e uma nova terra. Novo no grego é kainos, e significa frescor com respeito à idade.
Quando isso tiver terminado, será novo, como é evidente, mas nesse caso, a ideia é que permanecerá novo e fresco para todo sempre, porque não há mais pecado. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Refere-se à criação original, que foi manchada pelo pecado. Passaram, no grego, é parerkomai, e significa passar de uma condição a outra. Ela nunca significa aniquilação. E o mar já não existe. Refere-se aos grandes oceanos, tal como o Atlântico e o Pacífico. No entanto, continuarão a existir os lagos, as massas de água, os rios, os regatos, etc. Referências bíblicas, prosseguimos em Isaías, agora no capítulo 65, promessa de novos céus e de nova terra. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Isaías 66, 22, porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Jeremias 5, 22, a perpetuidade do mar. Não temereis a mim, diz o Senhor. Não tremereis diante de mim, que pus a areia para limite do mar, limite perpétuo, que ele não traspassará? Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não o traspassarão. Romanos 8, do 20 ao 23, os sofrimentos do presente e as glórias do porvir. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Apocalipse 21, 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Comentarista bíblico, a Nova Jerusalém, a capital do universo, passa do planeta Terra para o planeta Céu, para estar no meio dos homens para sempre. Vi a santa cidade, a Nova Jerusalém. 7 nomes da cidade de Deus. Primeira, a cidade santa, Nova Jerusalém, o tabernáculo de Deus, a noiva, a esposa do Cordeiro, a Santa Jerusalém, a Jerusalém Celestial e a casa do Pai. É chamada santa porque ali jamais entrará coisa alguma que contamine, que cometa abominação ou mentira. É chamada nova por causa de seu vigor e novidade eterna, e não porque existe há pouco tempo. É tão antiga quanto o céu e foi prometida para os primeiros santos da terra. É chamada de tabernáculo de Deus porque é a habitação de Deus. É chamada de noiva, esposa do Cordeiro, porque será o lar eterno dos remidos de todas as eras. É chamada de Jerusalém Celestial, porque é a Jerusalém do céu e não a Jerusalém da terra. É chamada de casa do Pai, porque é a morada de Deus e sua casa celestial. Descia do céu da parte de Deus, ela descerá do céu para ser a capital de Deus na nova terra. Adereçada como uma noiva ataviada para seu noivo, a cidade será adornada com joias como uma noiva para o seu marido.
Referências bíblicas sobre a Cidade Santa, Nova Jerusalém. Salmo 48, do versículo 1 ao 3, Cidade de Deus. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra, o monte Sião para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Salmo 87, do 1 ao 3 também. Fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião, mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Isaías 52, 1. Desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Isaías 54, 5 e 6. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Continuamos com as referências bíblicas sobre a Cidade Santa, Nova Jerusalém. Isaías 62, do 1 ao 4, Jerusalém, a noiva do Senhor. Por amor de Sião me não calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória. E será chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Jeremias 31, do 38 ao 40, firmada a promessa da reedificação de Jerusalém. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Hananel até a porta da esquina. O cordel de medir estender-se-á para diante, até ao outeiro de Garebe, e virar-se-á para Goa. Todo o vale dos cadáveres e da cinza e todos os campos até o ribeiro Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Esta Jerusalém jamais será desarraigada ou destruída. Joel 3, versículos 20 e 21, falando da restauração de Israel. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. João 14, do 1 ao 3, a casa do Pai, a Nova Jerusalém. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Efésios 5, do 25 ao 27, a igreja fazendo parte da Nova Jerusalém. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Hebreus 11, do 8 ao 10, o patriarca Abraão aguardava a Nova Jerusalém. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa,
porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Vamos para as últimas referências sobre a cidade santa, Nova Jerusalém. Hebreus 12, do 22 ao 24, a Jerusalém celestial. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Hebreus ainda, capítulo 13, versículo 14, a busca pela Jerusalém celestial. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Apocalipse 3:12, promessa aos vencedores da igreja em Filadélfia, Nova Jerusalém. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Apocalipse 19, versículos 7 e 8. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E aqui mesmo, neste capítulo 21 de Apocalipse, do 9 ao 11, a noiva, a esposa do Cordeiro, que é a Nova Jerusalém. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Apocalipse 21, 3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Sobre esse versículo 3, começamos com os comentários bíblicos. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus e a sua principal cidade estarão entre os homens para sempre. Habitará com eles 12 bênçãos para os homens na nova terra. Primeiro, Deus habitando entre eles. Segundo, Deus será seu Deus. Terceiro, Deus enxugará toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Todas as coisas se farão novas. Muita água da vida, eles herdarão todas as coisas, serão eternamente filhos de Deus, não haverá mais maldição. E 12, eles estarão livres de vizinhos infiéis. Vamos às referências bíblicas, o tabernáculo de Deus com os homens. Levítico 26, 11 e 12. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Ezequiel 37, 27. O meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E Apocalipse capítulo 7, versículos 14 e 15. Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. E o tema Deus habitará com os seres humanos, Êxodo 29, 45, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus.
Jeremias 31, 33, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ainda sobre o mesmo tema, Deus habitará com os seres humanos, referências bíblicas, também Ezequiel 43, 7. Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Miqueias capítulo 4, versículos 6 e 7. Naquele dia diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e os que eu afligira. Dos que cocheiam, farei a parte restante, e dos que foram arrojados para longe, uma poderosa nação, e o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. Zacarias, capítulo 8, versículos 7 e 8. Assim diz o Senhor dos exércitos, eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. E encerrando as referências bíblicas com relação a este tema, Deus habitará com os seres humanos. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E Hebreus 11, 16, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então aqui os patriarcas aguardam uma pátria superior. Apocalipse 21, 4, eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Sobre esse versículo 4, começando com os comentaristas, os novos e eternos povos e condições na terra. Vai daqui do versículo 4, então, até o versículo 7. Não haverá mais morte. A morte será destruída no final do milênio. As primeiras coisas referem-se às criações na terra que estavam sob a maldição. E as referências bíblicas sobre esse tema, Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Começamos com Isaías 25, 8 e 9. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus em que esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Isaías 30, 19, porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Tu não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Continuamos com as referências bíblicas. Isaías 35, 10. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isaías 51, 11. Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria lhes coroará a cabeça. O regozijo e a alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. Isaías 61, do versículo 1 ao 3, aqui falando da primeira e da segunda vindas do Messias. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas,
óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Jeremias 31:13, as bênçãos de Israel. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza. Oséias 13:14. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão a morte as tuas pragas? Onde está o inferno a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Continuamos com as referências bíblicas, agora em 1 Coríntios, capítulo 15, do 24 ao 26. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Também 1 Coríntios 15, do 54 ao 57, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E Apocalipse capítulo 7, 16 e 17, a visão dos glorificados aqui. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Sobre o tema As primeiras coisas passarão, deixo algumas referências. Vou ler aqui Mateus 24:35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Apocalipse 21:5. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Sobre esse versículo 5, reiniciamos com os comentaristas bíblicos. Eis que faço novas todas as coisas. 7 novas coisas em Apocalipse. Novo nome dos que vencerem, novo nome de Cristo, nova Jerusalém, novos cânticos, novo céu, nova terra, todas as coisas novas, referindo-se à renovação dos céus e da terra e de todas as coisas anteriormente amaldiçoadas. Eis que eu faço novas todas as coisas, refere-se ao fato de mudar de uma condição para outra. Sobre esse tema, aquele que está sentado no trono dirá, deixo 2 referências bíblicas, eis que faço novas todas as coisas, Isaías 42:9, eis que as primeiras predições já se cumpriram, e as novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Isaías 43:18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. 2 Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E Apocalipse 2:17, novo nome dos que vencerem. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Apocalipse 3:12, a Nova Jerusalém e o novo nome de Cristo. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Ainda sobre o tema, eis que faço novas todas as coisas, Apocalipse 5:9, novos cânticos.
E entoava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 14:3, novos cânticos também, entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Apocalipse 21:1, estudamos aqui agora. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Apocalipse 1:19. Escreve, pois, as coisas que viste e as coisas que são e as que hão de acontecer depois destas. Apocalipse 21:6. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Está cumprido ou tudo está feito. O que está cumprido? Segundo este comentarista, ele traz 12 itens, respondendo à pergunta dele. A carreira pecaminosa dos céus e da terra imediatos está encerrada. A renovação dos céus e da terra. Todas as coisas se fazem novas, todos os rebeldes são destruídos, o homem é purificado de toda possibilidade de rebelião, a maldição é retirada, a terra volta para as mãos de Deus, os rebeldes são julgados e confinados ao inferno, Deus é reconhecido novamente como o supremo governador do universo, como era antes da rebelião. Os planos originais de Deus para o livre-arbítrio e o universo se cumprem. A forma de governo de Deus e a sua vingança pessoal antes de todo o livre-arbítrio no universo. O trono e a sede de Deus saem do terceiro céu e são estabelecidos na terra. Então, versículo 6, tudo está feito. Hebreus capítulo 1, do versículo 10 ao 12. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Este versículo de Hebreus aqui é bastante importante, porque ele fala que como vestes serão igualmente mudados, céus e terras. Então, por isso que eu defendo a ideia de que essa terra ela continuará existindo, porém renovada, uma terra refeita, com a roupa nova. Comentarista à esquerda da tela, está cumprido. A poderosa declaração está cumprido, que foi ouvida na manhã da criação no Calvário, está consumado, e agora repetida aqui pela última vez, fecha toda a profecia. O que ele começou, agora conclui. Continuamos com as referências bíblicas, tudo está feito, Hebreus 12, do 25 ao 29. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois, se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem, divinamente, os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao 15, os rebeldes são julgados e confinados ao inferno. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono.
Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Continuamos no versículo 6, agora o alfa e o ômega. Apocalipse 1, versículo 8 e 17. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Quando ouvi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. E Apocalipse 22, 13, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Próximo tema, Deus, a quem tem sede, dará de graça da fonte da água da vida. Isaías 55, 1. A todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Jeremias 2,13. O Senhor, manancial de águas vivas, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. João capítulo 4, versículo 10 e 14, replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Continuamos no versículo 6, trazendo algumas referências bíblicas sobre o tema Deus a quem tem sede dará de graça da fonte da água da vida. Apocalipse 7, 17, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Apocalipse 22, 17, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse 21, 7, o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Versículo 7, então, o vencedor herdará estas coisas, são bênçãos herdadas, então. 1 Samuel, capítulo 2, versículos 7 e 8, aqui é o cântico de Ana. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Referências bíblicas sobre o vencedor herdar estas coisas, as bênçãos. Isaías 65, 8 e 9. Assim diz o Senhor, como quando se acha vinho num cacho de uvas, dizem, não o desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos, e não os destruirei a todos. Farei sair de Jacó descendência, e de Judá um herdeiro que possua os meus montes. E os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. 1 Pedro capítulo 1, do 3 ao 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo.
Apocalipse capítulo 2, versículo 7, promessas então ao anjo da igreja em Éfeso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 2:11, promessas ao anjo da igreja em Esmirna. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Apocalipse 2:17, promessas ao anjo da igreja em Pérgamo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Apocalipse capítulo 2, 26 ao 28, promessas ao anjo da igreja em Tiatira. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Apocalipse 3:5, promessas ao anjo da igreja em Sardes. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 3:12, promessas ao anjo da igreja em Filadélfia. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. E Apocalipse 3:21, promessas ao anjo da igreja em Laodiceia. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Continuamos no versículo 7, agora eu lhe serei Deus e ele me será filho. Romanos 8, do 14 ao 17, filhos e herdeiros. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. E 1 João capítulo 3, versículo 1 e 2, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Apocalipse 21:8, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Para esse último versículo, versículo 8, então, começamos com os comentários bíblicos. O consciente castigo eterno como monumento eterno da ira de Deus contra o pecado, para que as gerações eternas saibam que o pecado não compensa. Classes no inferno eterno. Os tímidos, do grego deilos, covarde, medroso, vil, sem valor, miserável, desgraçado e infeliz. Encontrado somente no versículo 8 e também em outras referências aqui. Na Septuaginta também, Deuteronômio e Juízes. Incrédulos, do grego apistos, infiel, incrédulo. Abomináveis, do grego bdelusso, causar nojo, tornar repulsivo, sentir nojo, detestar, ter horror a, ser abominado.
refere-se àqueles contaminados com uma concupiscência anormal, traduzido como abomináveis e abominar. As referências estão aqui. Esta última passagem refere-se às práticas imorais abomináveis relacionadas à idolatria. Então ele deixa uma série de referências bíblicas sobre isso. Homicidas, do grego phoneus, traduzido somente por homicida. Fornicadores, do grego pornós, fornicadores. Feiticeiros, do grego pharmakeusin, pessoas que pelo uso de drogas, poções mágicas, encantos e feitiços tentam produzir efeitos sobrenaturais na vida dos outros. Idólatras, aqueles que praticam a idolatria e atos imorais abomináveis na adoração aos ídolos, como no item 3 anterior. E mentirosos. Sua parte será no lago, o mesmo que Geena de fogo, arde com fogo e enxofre, o que poderia ser mais claro no sentido de que o inferno é um lugar real. A segunda morte é o lago de fogo ou a segunda separação de Deus no inferno. Mais um comentário à esquerda aqui na tela. Tudo isso diz respeito às obras da carne, como esboçado em Gálatas capítulo 5. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, revela o destino eterno dos que rejeitam Cristo. Vamos começar a esmiuçar cada uma dessas classes, então, começando com os covardes tímidos, Deuteronômio capítulo 20, versículo 8, e continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual o homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. Juízes capítulo 7, versículo 3. Aqui a escolha dos 300 de Gideão. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Mateus capítulo 8, versículo 26. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Vamos aos incrédulos agora. Lucas capítulo 12, versículos 8 e 9. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Os abomináveis, Levítico, capítulo 20, versículo 13, falando sobre o homossexualismo. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Provérbios 16, 5, abominável é ao Senhor todo arrogante de coração, é evidente que não ficará impune. Falando agora sobre os assassinos ou os homicidas, 1 João 3,15, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Apocalipse 22,15, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Impuros e fornicadores. 1 Coríntios 6, versículos 9 e 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21, aqui as obras da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria,
feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Efésios 5, versículo 5, obras das trevas. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente é quem não é comedido na sensualidade, na satisfação do apetite sexual, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Agora sobre os feiticeiros, Malaquias 3,5, chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Agora os idólatras, 1 Coríntios capítulo 10, versículos 19 ao 21, o cristão deve fugir da idolatria. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. E os mentirosos, 1 João capítulo 2, versículos 22 e 23. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Então a parte que lhes cabe, Isaías 66, 24, eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Apocalipse 14, do versículo 9 ao 11, seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. E eu fecho o estudo dessa noite com o comentarista final. Apocalipse 21, do 3 ao 7, traz uma descrição das características mais marcantes dos novos céus e nova terra. As Escrituras aqui prometem que o céu será um reino de perfeita bem-aventurança. Nos novos céus e na nova terra não haverá lugar para lágrimas, dor, tristeza e pranto. Lá o povo de Deus habitará com ele por toda a eternidade, completamente livre de todos os efeitos do pecado e do mal. No céu, a morte estará completamente aniquilada. Ali não haverá doença, fome, problemas ou tragédias. Haverá apenas a alegria completa e bênçãos eternas. E assim nós finalizamos o estudo em Apocalipse 21, do versículo 1 ao 8, o novo céu e a nova terra.